Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe sempre muito você e a sua linda família. E desejo que você tenha um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua família, começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte. Tenham comunhão, orem, cantem louvores, conversem, olhem nos olhos, se toquem, se amem. Isso é muito importante. Aproveita cada oportunidade. O tempo. Quando alguém me pergunta de que fase eu tenho saudade, quando eu estava, das fases dos meus filhos, eu sempre respondo: eu vivi cada fase, gostaria de ter a cabeça que eu tenho, que eu adquiri, caminhando com Jesus, e ter usado melhor, aproveitado ainda melhor cada fase, principalmente quando eram pequenos. Mas para mim, todas as fases foram maravilhosas, e eu vivo a fase dos netos, que eu já pude aproveitar assim ao máximo. Então, quando eu olho as fotos, vídeos deles bebezinhos, eu olho com uma gratidão, porque eu sei que eu pude aproveitar cada fase. E tenho aproveitado. Então, todas as fases. Cada fase traz momentos, emoções maravilhosas. Então, eu digo que nós precisamos viver como a Bíblia fala, ensina o hoje, o tempo que se chama hoje, agarrar as oportunidades que são dadas, viver o momento que Deus está nos proporcionando hoje e sermos gratos. Gratos. Hoje eu tenho filhos adultos, pais de família, eu tenho netos e eu tenho a alegria de poder dizer que eu tenho aproveitado essas fases e isso me faz muito bem. Eu não tenho do que me arrepender. Olhar e dizer, eu podia ter feito isso, por que eu não fiz, Poderia, mas deixei passar. Não. Então, eu aconselho você a viver cada fase. E não viver aí com essa nostalgia, aquela fase, ou essa fase está horrível. Não. Tem coisas boas aí. Viva o dia de hoje, o dia que se chama hoje, você tem hoje. Agarre as oportunidades. Os dias são maus, a Bíblia fala. Vivam ao máximo, agarrem as oportunidades. Aproveitem, Paulo falou, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Jesus disse isso aqui para os discípulos. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra,
serão todas derrubadas. Então aproveitem. Aproveitem o que vocês estão vendo, a oportunidade que vocês estão tendo, porque isso vai mudar. Isso aí vai mudar. Não vai ficar do jeito que está. Então eu aprendo muito lendo as escrituras, com as histórias, com as mensagens e com os acontecimentos que eu vejo. Também com as histórias das pessoas. Às vezes a pessoa está vivendo um momento lindo, né? Eles estavam aqui admirados, né? Como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas o Senhor vem e ele fala, ó, disso que vocês estão vendo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, apreciem, porque as circunstâncias mudam, os tempos mudam. Vivam esse momento, apreciem. Nós precisamos apreciar aquilo que Deus está colocando diante de nós. Usar bem as oportunidades que Ele tem nos dado. Cada oportunidade de buscá-lo, de orar, de ler essa palavra viva, de estarmos em família, de aproveitarmos uma refeição, não importa o dia, e se é uma refeição simples, mas aproveitá-la, porque as coisas mudam. O tempo passa, as circunstâncias mudam, né? Eu vivo um momento em que uma separação aconteceu, né? Meu filho se mudou com toda a família, você sabe, para Orlando, e mudou. Mas sabe qual é a minha alegria, a minha gratidão? Eu não tenho do que me arrepender. Eu aproveitei nossas refeições, nossos momentos, minhas netas, e quando eu encontro, eu aproveito. Como eu aproveito para abraçar, beijar, estar junto e conversar, e sabe? Eu aproveito, eu quero estar com eles. Eu quero tocá-los, eu quero viver um momento com eles. Então, eu aproveito. Cada oportunidade que eu tenho, eu aproveito. E eu continuo aproveitando os que estão comigo. Então, ainda eu tenho o meu filho caçula, que me dá a alegria de tomar refeição comigo. Pelo menos o almoço ele está comigo, meus netos com a minha nora. Então, quando eu vou, eu aproveito com eles. Quando eu, aqui com os que estão, os que ficaram, eu aproveito. Então, a vida deve ser vivida com essa perspectiva. Eu não vou desperdiçar a minha vida jogando tempo fora. Com o quê? Com reclamações, com ingratidão, com, sei lá, com murmurações, né? Reclamando. Não vou viver essa vida. Tem pessoas que têm vivido esse tipo de vida, com coração azedo, amargo. Eu vejo pessoas que poderiam estar aproveitando as fases do casamento, dos filhos, o momento que estão vivendo, e às vezes estão jogando fora, com pensamentos inúteis, palavras inúteis, atitudes inúteis, ou seja, com ingratidão. E tempo vai e não volta. Então, pense a respeito, há um tempo determinado para todas as coisas. E como nós temos usado a nossa vida, o nosso tempo,
para fazer o bem, para ajudar pessoas. Como você tem usado a sua vida? Você tem se dedicado a algo relevante? Você acorda e vai dormir pensando no quê? Você tem agarrado todas as oportunidades de fazer algo relevante, de estar na igreja cultuando o Senhor, fazendo algo por alguém, algo pelo reino. Você tem aplicado a sua vida no quê? Você tem feito o quê? Como você pensa? A boca fala do que está cheio o coração. Você costuma falar o quê? Palavras que edificam? Ou reclamações, fofocas? Palavras pesadas, ácidas sobre os outros? Como você tem vivido a sua vida? Só para você? Se for, você está infeliz. De forma egoísta, autocentrada, tudo tem que girar em torno de você, e você não pode ser contrariado, contrariada, que você já tem atitudes tolas, ou se afasta, está sempre no modo isolamento, né? Entrando no seu auto-isolamento induzido. É assim que você vive? Olhando para a direita, para a esquerda. Porque tem pessoas que elas vivem a vida delas dessa forma. Contrariando a família, são viciadas em conflito, sempre criando uma situação para se afastar, para se fazerem de vítimas. Quando você ouve alguma coisa, é falando negativo, é falando do passado, é reclamando ou falando de alguém. É sempre o que você vai me dar. O que elas assistem, se pegar o histórico do celular delas, não é nada que edifica. A maior parte das coisas que estão vendo lá são porcarias. Não tem inteligência, não está causando um impacto positivo de crescimento. Não está mudando nada. Ou seja, elas desperdiçam as oportunidades com a família, com Deus, de fazer a coisa certa. Já ouviram mensagens e mensagens. Gente, eu já encontrei pessoas que o problema delas não era ouvir o culto, o programa Mudança de Vida, mas viveram por anos impermeáveis. Nada entrava. E foram perdendo a vida, envelhecendo. E algumas ainda com esses argumentos, sabe? Eu não sei, porque eu já tenho tantos anos, eu estou envelhecendo, minha vida não muda. Então, mas se nada mudar, nada mudará. Porque eu já tenho mais de 60 anos e minha vida... De vez em quando a gente encontra uns assim. Eu tenho mais de 60 anos e olha aí, minha vida não muda, eu estou no mesmo lugar. Tá, mas a vida é sua. São suas escolhas. Se nada mudar, nada mudará. O que é que você tem feito com a sua vida? Quais as sementes que você tem plantado? Se você não mudar a semente, não vai mudar a colheita. Então, assim, Deus abre um portal. O que você tem feito com os portais que Deus tem aberto para você? Há um tempo determinado para todas as coisas. Você tem vivido cada tempo? Você tem desfrutado de cada fase? Você tem vivido com essa gratidão e com essa postura de gratidão e generosidade?
Você tem realmente priorizado a Deus? Honrado a sua família? Feito algo pelo reino? São perguntas que você tem que responder. Observa como você pensa, pensa no que você está pensando. Pensa como funciona a sua cabeça. E você vai ter a resposta. Preste atenção no que você fala. Toma consciência de você, das suas escolhas, e você terá todas as respostas do porquê que você está frustrado, frustrada. O que o Senhor falou para Caim? Caim, se você fizer certo, também haverá aceitação para você. Mas ele não fez certo nem antes nem depois. E perdeu o destino dele. O que o Senhor falou para Saul? Se você tivesse obedecido, eu teria estabelecido o teu reinado para sempre. Mas agora teu reino passou. Eu escolhi alguém que é melhor que você, que é capaz de obedecer. Entendeu? Então, a oportunidade chega. Quando chegou para Israel, estava lá Caleb, calando as vozes da incredulidade, dizendo: ei, se calem. Calem-se, subamos e tomemos posse da terra. Mas o povo não quis. E foi contaminado por um relatório negativo por aqueles 10 espias incrédulos. E choraram, e falaram de morte, e de voltar, e de levantar um líder que os levassem de volta para a escravidão. Um horror. Quando nós lemos Números 13, 14, é um horror. Estava lá a oportunidade da vida deles. O sonho de uma vida. E eles jogaram fora por causa da incredulidade. E a Bíblia fala que eles receberam a palavra, mas eles não misturaram com a fé. Que é o que muita gente tem feito. Tem vivido uma vida pequena, quando poderiam viver uma vida grandiosa, porque não acreditam. Não tem uma vida, muitos não têm uma vida relevante, mas medíocre. Por quê? Porque não acreditam, porque não misturam com a fé, porque não fazem o que estão ouvindo. Não acreditam. Ah, é bobagem. Gente, eu já ouvi gente falar. Eu perdi anos da minha vida, porque não entrava na minha cabeça. Muitas vezes eu estava ouvindo e eu mesmo falava: ah, isso é bobagem. Enquanto a pessoa não passou a obedecer ordens simples, não viveu. Não viveu. Olha a resposta de Esther para Mardoqueu. Se eu tiver que morrer, morrerei. Você sabe da história. Ramã fez um decreto para exterminar com os judeus. Mardoqueu ficou aflito, tenta falar com Esther para que ela vá falar com o rei. E a Esther disse, deslumbrada com tudo aquilo: não, porque tem uma lei, porque eu não posso, o rei não me chama há mais de 30 dias, quem passar por cima dessa lei pode morrer, e aquela história. E o Mardoqueu disse para ela: não pense que você vai escapar. Será que não foi para uma oportunidade, para um tempo como este, que o Senhor te levantou? Mas se você não fizer nada, socorro e livramento virão de outra parte. Mas Deus vai socorrer o seu povo, porque Ele acreditava na promessa. Não vai acontecer. E você terá perdido a oportunidade de passar para a história como alguém que fez algo grande. E aquilo despertou a Esther de tal maneira que ela disse: entra em jejum que eu vou entrar com as minhas servas. E se eu tiver que morrer, que eu morra. E essa mulher está aí na história como alguém que livrou o seu povo.
Ela foi ao encontro do rei, e ela encontrou favor, e você conhece a história. Ela livrou o povo dela. Por quê? No momento da oportunidade, no tempo certo, ela arriscou tudo. Arriscou a vida. Por algo maior. Pelo povo de Deus. E quando nós lembramos de Esther, lembramos dessa rainha, que é uma heroína, que mudou a vida de uma nação. Então, assim, as oportunidades chegam. E o que nós temos feito? Nos acovardado? Intimidado? Se ela tivesse se acovardado, nós teríamos outra história. Mas porque ela teve coragem, ela enfrentou, ela fez o que dava medo. A vida dela foi abençoada e a vida de uma nação. Você sabe o que Deus vem falando com você? Quais as oportunidades que você tem perdido? Onde você tem usado a sua vida? O seu tempo, porque tempo é vida. E dá para saber pelos resultados da vida de uma pessoa onde ela tem usado o tempo dela. As oportunidades que Deus tem dado a você, como você tem usado? Você tem aproveitado? Ou você tem sido incrédulo, se acovardado, soltado? Você tem ocupado o seu lugar? Esther ocupou o lugar dela. Você tem ocupado o seu lugar? De homem de Deus, de mulher de Deus, de marido, de esposa, de filho, de autoridade. Ei, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O Senhor disse isso aqui, para Daniel. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel. Quer dizer, continue sendo esse Daniel, fazendo o que funciona, usando a sua vida da maneira certa. O homem que decidiu não se contaminar e sempre foi cabeça. Pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, muitos vão aproveitar a oportunidade que você vem aproveitando. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios, os incrédulos, continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Você tem levado essa palavra em consideração? Porque os sábios levam em consideração. Só os ímpios que ignoram. Você tem dado crédito ao que Deus está falando? Os sábios dão crédito à voz de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E o essencial para a vida do homem é temer a Deus. E eu sei que Deus está te chamando para um nível mais alto. O que é que você vai fazer com a oportunidade que Deus está dando a você? De viver viradas, de ir para um nível mais alto e de terminar este ano como o melhor da sua vida. Eu espero em nome de Jesus e oro para que você agarre poderosamente essa oportunidade, esse tempo que Deus está dando a você. Porque Ele te ama e está te chamando. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que definitivamente essa palavra tenha entrado, mudado mentes, corações, vidas para sempre. Que eu deixe um povo temente, sábio, consciente, posicionado. Um povo, Senhor, alinhado. Um povo decidido a ajustar o foco e refiná-lo. Porque o Senhor está falando. E isso
chama-se tempo da oportunidade. Que ela agarre. Os sábios não ignoram, mas agarram, entendem. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de libertações, de temor nos corações, de decisões sábias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido despertadas, renovadas e movidas para este lugar poderoso, onde o Senhor reina e a sua vontade é lei. Que temor, sabedoria tenham tomado conta dos corações. Que eu deixe pessoas, Senhor, transformadas e no lugar certo. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, às 9 eu vou estar. Isso em todos os nossos templos. Pegue a sua família, traga um convidado, venham e vamos adorar a Deus. Faça a coisa certa, aproveite essa oportunidade maravilhosa e assim vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta sempre com a gente. É um prazer servir, você sabe disso. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, com a Santa Ceia do Senhor, início do último propósito de fé do ano de 2024. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2025? Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2024 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.